fiz parte de um grupo internacional, de vez em quando eu troco e-mails e tudo mais, tá? E a pessoa me deu um dado assim que eu fiquei de cabelo em pé. Pelo fato de eu ser professor, atuar numa sala de aula, ter o programa aqui, estou fazendo pós-graduação nesse momento, né? Já fiz o mestrado, estou me preparando para fazer o doutorado. Um dado que me deram, que 4% dos alunos na sala de aula vão dar alguma coisa. 60% vão no Vai da Valsa. E 10%, quer dizer, é um número inclusive difícil de chegar, não fecha, mas mais ou menos uns 10% estão lá para torrar a paciência do professor e dos outros colegas, vão lá única e exclusivamente para encher as paciências da turma, né? Bom, e aí eu comecei a observar melhor. Realmente você tem alguns, que são poucos, eu falei, mas uma sala de 80 alunos, 5%, quer dizer, eu vou ter ali 2, 3, 4 alunos que vão ser fazer a diferença. Eu comecei a observar que realmente você tem 3 ou 4 alunos em cada sala de aula, que eles realmente fazem a diferença. Então esse cara que no futuro vai ser o empresário, vai ser o político, vai ser o funcionário público, vai ser o tomador de decisão. Os outros, na média, né, e não sei se os internautas aqui estão chegando algumas questões aqui discordando, na média, eles vão ser bons empregados, tal, vão cumprir. E alguns não vão dar em nada mesmo. Talvez ele esteja falando dessa parcela aí, falando da multiplicação da incompetência e tudo mais. Uma coisa que eu discordo da observação dele, é que o curso de pós-graduação é para os incompetentes. Não. O curso de pós-graduação, que é isso, muito pelo contrário. São pessoas que querem dar um complemento na sua formação, tá? Eu mesmo fiz pós-graduação, conheço vários aí, e não é mau aluno que faz pós-graduação, não, porque ninguém está exigindo. Faculdade, talvez o pai obrigue lá, leve na porta da escola, faz ele entrar lá para a sala de aula, liga para saber se está lá, quer dizer, mudou. Mas a pós-graduação ninguém está sendo obrigado a fazer, não. Então a pessoa vai porque quer fazer, né? Então acho que é uma diferença grande, né? Yolanda, querem comentar mais alguma coisa sobre isso? Não. Yolanda, vamos lá. Você é uma jovem empresária, tal, muito jovem mesmo. Conta a história aí. Como é que você montou a tua empresa de idiomas? Então tá, eu era professora particular de inglês já há uns 4 anos, sempre trabalhei nessa área. E então, com a demanda de alunos, principalmente no início desse ano, chegou um momento que eu tinha que dizer não para as pessoas que me ligavam, porque eu não tinha mais horário, eu não tinha mais disponibilidade para atender individualmente. Então me surgiu essa oportunidade de eu abrir a escola. Então eu fiz, né, no início do ano, foi mais ou menos em março. Não foi assim tão simples quanto contando, né? Teve todos os desafios, dificuldades, mas realmente foi uma coisa assim, hoje eu vejo que foi uma decisão muito correta que eu tomei e as coisas têm só melhorado muito. Inclusive o Sebrae, né, ele dá um tempo de 2 anos para você começar a ter um retorno. E eu posso dizer que nesse pouco tempo, realmente as coisas triplicaram e tem tudo dado muito certo. Quantos alunos você tem? Fala um pouquinho dessa estrutura da sua escola. Todo mundo me faz a pergunta, eu nunca parei para contar, mas a escola tem em torno de uns 50 alunos internos e externos, porque nós também damos aulas em empresas. Então, contando os internos e externos. E o perfil do teu professor? Olha, nós temos professores nativos, né, americanos mesmo. Peraí, o que é um professor nativo? Explica aqui para o professor nativo. É um americano. É um índio americano que veio para cá. É um americano que veio para cá e dá aula. Mora aqui. Que mora lá em Santo André, isso. Mora aqui em Santo André. Então ele ministra as aulas de conversação, ele pode auxiliar bem mais do que um professor brasileiro que não tem essa mente, né, que o americano ele tem. E temos professores... Desculpa, esse nativo que você tem aí, ele se apaixonou por uma brasileira, casou com aqui. Olha, eu não sei. Ele é casado com uma brasileira? Não, ele não é casado, mas acho que vai casar em breve com uma brasileira, sim. As brasileiras, elas atraem americanos, não sei por que isso, tá? Os que eu conheço que moram aqui se apaixonaram por uma brasileira. Eu não sei de nada, mas é isso. Então, assim, nossos professores são bem qualificados mesmo, são professores que têm feito uma grande diferença na escola em si. Tá. O Ricardo está fazendo uma pergunta direta para você, Yolanda. Qual é o método usado nessa escola e o que diferencia a sua escola das outras? Ótimo. Ricardo de Santo André. Santo André? Ótimo, Ricardo. Então, nós usamos os métodos de Oxford e de Cambridge. Então, nós usamos todo o material de Oxford e Cambridge. Então, é um inglês americano. Americano, mas eu sempre instruo os professores quando tem uma grande diferença entre os dois, por exemplo, isso daqui, inglês britânico e americano é tão diferente, eu peço para os professores
professores dá as duas visões. Mas o nosso inglês é o americano porque é o que tem exigido hoje no mercado de trabalho. Então nós usamos Oxford, Cambridge, temos cursos... 2 métodos. Nós usamos esses 2 livros, então depende muito da turma, às vezes a maioria são particulares, então eu deixo que eles vejam qual é o material melhor para eles, que eles vão se adaptar melhor, mas são esses 2 aí. Oxford e Cambridge. Okay. E a diferença que o Ricardo perguntou, qual é a diferença da minha escola das outras, nós colocamos conversação desde o primeiro dia de aula. Não importa se a pessoa está começando a aprender o alfabeto aquele dia na turma, ela vai aprender a conversar. Não é aquela coisa estudada, escrita, ela vai falar desde o primeiro dia de aula. Então nós focalizamos na conversação e durante todo o curso. Desculpa, eu que sou um aluno, aliás, se a minha professora estiver me assistindo, eu peço desculpas que ontem eu faltei na aula, né? Eu me desculpo com a minha professorinha lá, eu estou fazendo toda segunda e toda quarta-feira, eu já tive várias faltas, olha, eu acho que eu fui para o outro lado, é um negócio terrível e tal. A conversação, tudo bem, eu acho assim, que dependendo do público que você tem, se o público participa bastante, te ajuda muito, tá? Mas no meu caso que quero ler também, tal, eu faço uma escola aí que a gente mescla, né? O estudo nos livros, lá na aula, eu sinto que a gente tenta conversar, mas os garotos ainda são muito imaturos para a gente estabelecer as conversas, tal, talvez pelo horário que eu esteja fazendo, né? O fato da pessoa aprender a falar ajuda a ler. Por que você foca mais na questão da conversação? O que é o público que está te procurando, quer conversar? Não, o nosso foco é a conversação, porque a conversação, ela é o mais importante. Se uma pessoa, se ela sabe ler, ela sabe escrever, ótimo. Mas se ela não sabe falar, não adianta. Então, aconteceu de nós recebermos muitos alunos de outras escolas que chegavam lá, sabiam muita gramática, mas não falavam nada. Então eu pensei, opa, então tá aí a deficiência, né, das outras escolas. Esse é o seu diferencial. Exatamente, eles vão falar. Desde o primeiro dia. Não é aquela coisa, vai estudar 2 anos para depois você começar uma conversação. Chegar a 2 anos, você já está falando, você não vai ter que começar uma conversação. Mas também focalizamos, temos uma parte gramatical e leitura, tudo, compreensão, mas é a menor parte. Só que se você tem a conversação, as outras coisas vêm consequentemente, entendeu? É? Com certeza. Tá bom. Estou ouvindo de uma profissional experiente. E lá na tua agência de turismo, né? Você utiliza o inglês lá? Alguém lá fala inglês? Em que isso te ajuda ou atrapalha? Estamos todos fazendo curso ainda. São todos alunos. Ninguém fala fluente, mas é muito importante, assim, né? Nós temos passageiros, pessoas que vêm do exterior mesmo, né? Então você precisa estar conversando, você precisa saber a língua. E mesmo porque às vezes a gente tem eventos também, a gente trabalha bastante com corporativo, então o pessoal pede, você precisa fazer contato no exterior, com hotel, tudo, então você tem que se virar. Tem que se virar, né? Então estamos todos fazendo o curso e tem que fazer. E qual a língua mais exigida? No teu ramo aí, qual é a língua mais exigida? Inglês. E depois? Espanhol. Espanhol bastante. Mas espanhol dá pra se virar, né? Dá, o espanhol acho que pra gente é mais fácil de entender, né? Eu acho mais fácil. Entendi. Mas é o inglês e o espanhol, assim. Com o inglês você consegue se virar bem. Tá, você na tua escola tem só o inglês por enquanto, a partir do ano que vem você vai abrir o quê? Sim, a partir do ano que vem nós teremos espanhol, francês, italiano e alemão. As 4? As 4 línguas, que hoje as mais usadas. Espanhol, francês, alemão e italiano. Alemão e italiano. Alemão e italiano também é bastante utilizado? Sim, bastante. Tá. O espanhol? O espanhol é o segundo lugar. Inglês primeiro, espanhol segundo lugar. É muito importante o espanhol. E depois vem as outras. Geralmente o alemão, o italiano é importante por causa das empresas alemãs. Por exemplo, a Volkswagen, que nós temos aqui no Brasil, exige o alemão. Então, por isso que ele é tão procurado. Então, ou então para o charme, né? Uma questão regional. Com certeza. Temos muitas empresas alemãs no Brasil. Então, por isso que o alemão ele é tão importante. Muito requisitado. E é difícil. Muito eu difícil, gosto. Né? Eu faço alemão. Eu gosto muito, mas é difícil. Agora, para quem já fala inglês, o alemão é mais fácil, porque eles têm uma similaridade muito grande, as duas línguas. Inglês e alemão